Meus gêmeos nasceram com covinhas idênticas às do personal da minha esposa. Quando os gêmeos nasceram, ninguém falou uma palavra por quase 1 minuto inteiro. A médica segurou o primeiro bebê com delicadeza, e ele soltou um choro forte, vibrante, como se já soubesse que o mundo aqui fora seria barulhento. O segundo veio logo em seguida, e quando foi colocado ao lado do irmão, algo estranho aconteceu. Ambos pararam de chorar ao mesmo tempo, e sorriram. Não era um sorriso consciente, era reflexo, eu sei. Mas naquele instante, mesmo que por poucos segundos, os dois abriram um sorriso suave, pequeno, e com ele surgiram 2 covinhas perfeitamente simétricas, uma de cada lado do rosto. Covinhas fundas, redondas, marcadas, e por alguma razão que eu não entendi de imediato, aquilo me paralisou. Eu, que havia sonhado com esse momento durante 9 meses, que tinha decorado cada consulta, que tinha pintado o quarto com minhas próprias mãos, me vi ali, em pé, olhando para 2 bebês lindos, saudáveis, perfeitos e completamente estranhos. Não por fora, mas por dentro de mim. Algo se quebrou ali, e eu ainda não sabia o que era. A enfermeira me chamou para cortar o cordão, mas minha mão tremia. Minha esposa Ana sorria deitada na cama, com o rosto suado e os olhos cansados. Eles têm covinhas, ela disse rindo, iguais às do Lucas, lembra? Meu coração apertou. Lucas. O nome soou como um estalo seco dentro da minha cabeça. Lucas era o personal dela. Bonito, simpático, daqueles caras que apertam sua mão com firmeza e te olham nos olhos por tempo demais. Quando o conheci, achei ele amigável até demais. Mas Ana sempre jurou que era profissional, sempre. Ele tem covinhas lindas, né? Ela disse uma vez, enquanto assistíamos um vídeo dele fazendo uma live sobre saúde masculina. Na época, achei inofensivo. Agora, vendo aquelas 2 crianças com as mesmas covinhas profundas, eu não sabia mais o que era. Não falei nada. Apenas cortei os cordões, um por um, e sentei em silêncio no canto do quarto enquanto as enfermeiras faziam os procedimentos. Hannah me olhava de longe. "Tá tudo bem?" ela perguntou. Eu forcei um sorriso. "Só tô emocionado." E estava, mas era outro tipo de emoção. Era confusão. Era um alarme que começava a tocar bem baixinho dentro de mim e que eu ainda tentava ignorar. Nos dias seguintes, os comentários começaram. Primeiro foi minha mãe. "Engraçado, né? Eles não puxaram muito você." Depois foi minha irmã. "As covinhas deles são a coisa mais linda. Parecem com alguém que eu já vi." Eu sorria, mudava de assunto. Mas a dúvida crescia. Eu tirava fotos dos bebês todos os dias e comecei a notar outros detalhes. O formato do queixo. O jeito que um deles franzia o nariz quando dormia. Pequenas expressões que pareciam familiares, mas não em mim, nem em Ana. Um dia, por curiosidade, entrei no Instagram do Lucas. Ele ainda era personal em uma academia da Zona Sul. Tinha vídeos sorrindo falando de treinos, motivação, e nas fotos lá estavam elas, as mesmas covinhas, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Foi nesse momento que algo mudou em mim. Eu tirei um print da foto dele sorrindo, imprimi, coloquei ao lado de uma foto dos bebês no berço e gelei. Era como olhar para 3 versões do mesmo rosto, 2 pequenos, um adulto. Idênticos, não falei nada. Guardei tudo dentro de mim, mas passei a observar Ana com outros olhos, seus gestos, suas palavras e, principalmente, seus silêncios. Certa noite, enquanto ela dormia, eu peguei seu celular. Me senti um lixo por isso, mas precisava saber. Revirei conversas antigas, nada muito comprometedor, mas mensagens soltas, emojis, elogios, fora de hora. "Você é meu exemplo", ela dizia. "Meu dia só começa quando te vejo sorrir." E ele respondia: "Você é especial, Ana. Nunca conheci alguém como você. Nada demais, nada concreto, mas o suficiente para plantar uma dúvida que não saía mais da minha cabeça." No dia seguinte, Ana me viu estranho. "Aconteceu alguma coisa?" Não dormi bem, menti. Mas meu olhar me entregava. Ela sabia. E começou a se fechar também. Os dias viraram semanas, e a distância entre nós crescia, mas eu fingia normalidade. Até que um dia, no parque, um amigo nosso veio conhecer os bebês. Era o Marcelo, colega de faculdade. Ele olhou os gêmeos e soltou sem pensar:
Rapaz, são a cara do Lucas, né? Eu congelei. O quê? O Lucas. O personal. Não lembra, não? Aquelas lives que vocês assistiam, idênticos. Eu sorri amarelo. É mesmo. Nunca reparei. Quando voltamos para casa, sentei no sofá e fiquei encarando o vazio. Ana percebeu. Sentou do meu lado. Você tá estranho há semanas. Fala logo o que tá acontecendo. Eu respirei fundo. Você já me traiu, Ana? O silêncio que veio depois foi pior que qualquer resposta. Ela me olhou ofendida, mas não respondeu de imediato. Você tá me acusando? Tô perguntando. Claro que não, ela disse levantando. Como você pode pensar isso? Depois de tudo? Eu mostrei a foto, a comparação, os prints, e ela ficou em silêncio de novo. Longo demais. Você tá dizendo que nossos filhos não são seus por causa de covinhas? Ela disse tentando rir, mas sua voz tremia. Não só por isso, respondi, mas principalmente por isso. Ela chorou. Disse que me amava, que nunca me traiu, que talvez fosse coincidência. Covinhas são comuns, ela repetia, mas meu coração não acreditava. E assim começou nossa queda. O amor que era firme virou dúvida. A alegria virou silêncio. E eu me tornei um estranho dentro da minha própria casa. E os bebês continuavam sorrindo, com as mesmas covinhas, todos os dias. Depois daquela noite, tudo mudou entre nós. A casa parecia a mesma, os móveis estavam no mesmo lugar, os cheiros ainda vinham da cozinha quando Ana preparava café pela manhã. Mas não era mais um lar, era um campo minado. Cada passo que eu dava era medido. Cada palavra dela parecia calculada. E os gêmeos, nossos filhos, ou talvez não, continuavam sorrindo. Com as malditas covinhas que me lembravam, todos os dias, do que eu temia. Do que eu talvez já soubesse. Eu quis esquecer. Eu juro. Eu tentei me convencer de que era loucura, que era paranoia, que covinhas não diziam nada, mas bastava um sorriso deles para aquele pensamento me esbofetear de novo. Comecei a ter insônia. Passava as madrugadas andando pela casa com os meninos no colo, esperando que o sono deles me trouxesse paz, mas não trazia. Uma noite sentei no sofá com um deles adormecido no meu peito. Peguei o celular, entrei no perfil do Lucas mais uma vez. Comecei a reparar em coisas que antes não via. A linha da mandíbula, o formato dos olhos. E depois, comparei com fotos dos gêmeos. Um deles tinha exatamente a mesma dobra no canto da pálpebra. O outro, o mesmo formato de nariz. O mesmo. A imagem dos três lado a lado me fez tremer. Mas o que me derrubou de vez foi o vídeo. Um vídeo antigo, de antes de Ana engravidar. Era um story salvo. Ela gravando ele durante um treino dizendo meu motivador preferido. E rindo. Um riso íntimo. Um riso que eu conhecia. Um riso que ela só dava quando estava feliz de verdade. E não era comigo, não naquela época. A raiva que cresceu dentro de mim foi silenciosa. Não explodi. Não gritei. Não quebrei nada. Apenas comecei a me afastar. Me calei. Me tornei um pai presente e um marido ausente. Passei a registrar tudo. Fotos, vídeos, comparações. Comecei até a pesquisar sobre testes de DNA em segredo. Mas a cada vez que via aqueles dois bebês dormindo, meu coração quebrava. Porque eu os amava. Eu não queria amar, mas amava. Mesmo com a dúvida, mesmo com a dor. Mesmo com a covinha que me fazia arder por dentro. Até que um dia, Ana me chamou para conversar. Ela estava nervosa. Tinha os olhos inchados. A gente não pode continuar assim, Gabriel, ela disse. Isso está nos destruindo. Eu permaneci calado. Ela respirou fundo. Se você quer fazer o teste, faça. Mas não me trate como uma criminosa antes disso. Foi a primeira vez que ela falou em voz alta, que admitiu que sabia, que também sentia a distância. Eu engoli em seco. Você jura que nunca me traiu? Ela me olhou nos olhos. Juro. Mas o olhar dela não tinha certeza. Tinha medo. Medo de que eu descobrisse algo? Ou medo de me perder mesmo sendo inocente? Eu não sabia. Só sabia que a dúvida já me comia por dentro. Na semana seguinte, fui até um laboratório. Peguei os kits, fiz tudo em segredo.
Peguei amostras dos bebês enquanto eles dormiam. Enviei e esperei. Foram os 7 dias mais longos da minha vida. Enquanto isso, continuei fingindo. Acordava de madrugada, fazia mamadeira, trocava fralda, beijava cada um na testa e depois chorava no escuro do banheiro. No 8º dia recebi o e-mail e fiquei encarando a tela por minutos. Tinha medo de abrir, medo de confirmar o que meu coração já dizia, mas também medo de estar errado, de acusar injustamente a mulher que tinha dividido a vida comigo. Quando abri, minhas mãos suavam, meus olhos tremiam e ali estava. Resultado inconclusivo. Inconclusivo? Como assim? Liguei para o laboratório. A atendente explicou que houve contaminação nas amostras, que era preciso repetir. Eu quase surtei, mas me contive. Voltei a pegar novos kits, fiz tudo de novo, mais cuidadoso, mais técnico, e reenviei. Dessa vez esperei em silêncio e prometi a mim mesmo que o que quer que o teste dissesse, eu tomaria uma decisão. Ou acreditava nela ou ia embora. E então o dia chegou. Outro e-mail, outro clique, outro mundo desabando. Resultado: compatibilidade genética de 99,98% com o pai declarado. Eles eram meus. Os dois. Eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de vergonha. Chorei porque me senti o pior homem do mundo. Duvidei da mulher que esteve comigo por anos. Duvidei de 2 crianças inocentes. Duvidei do amor. Corri até Ana. Mostrei o resultado. Me ajoelhei. Pedi perdão. Ela chorou também. Você nunca confiou em mim, ela disse. Você me olhava como se eu fosse outra pessoa. Eu não soube o que responder, porque era verdade. Mas então ela fez algo que me marcou para sempre. Pegou minha mão, me levou até o quarto. Os gêmeos dormiam. Ela sentou na beira da cama. Quer saber por que eles têm as covinhas? Eu assenti. Ela pegou uma foto antiga de um homem sorrindo. Era meu avô, um homem que eu nunca conheci, mas que sorria exatamente como eles. Sua mãe me mostrou essa foto no chá de bebê. Ela disse: você tinha covinhas quando bebê também, depois sumiram. Eu não sabia, nunca vi fotos minhas de bebê. Meus pais separaram cedo. Minha infância foi um buraco. E naquele momento tudo fez sentido. As covinhas eram minhas. Eram do meu avô. Não do Lucas, não do personal, eram minhas. E eu quase perdi tudo por causa delas. A vergonha me cobriu como um manto. Pedi perdão de novo. Prometi nunca mais duvidar. E ela, com o coração grande que sempre teve, me perdoou. Mas algo nela mudou. A dor ficou. A cicatriz também. E eu sabia que teria que reconquistar, não só o amor dela, mas a confiança que eu mesmo destruí. Os gêmeos continuavam sorrindo, sempre que me viam, com as covinhas, com os olhos castanhos, com a alma que era parte da minha, e eu prometi a eles, em silêncio, eu nunca mais deixaria a dúvida falar mais alto que o amor. A vida voltou a seguir seu ritmo, pelo menos por fora. Eu voltei ao trabalho, Ana retomou aos poucos sua rotina e os meninos cresciam com uma velocidade absurda. Já não eram só bebês. Começavam a emitir sons, a olhar fixamente nos olhos, da gente a fazer os primeiros movimentos com as mãos. E as covinhas estavam lá sempre que eles sorriam. Só que agora, ao invés de me ferirem, me lembravam do que eu quase perdi. Eu tentava me redimir todos os dias. Ajudava com tudo. Dividia todas as tarefas, elogiava a Ana em cada detalhe. Tentava reconquistar com gestos o que perdi com a dúvida. Mas a verdade é que ela não era mais a mesma. Era gentil, sim, era cuidadosa. Mas os olhos dela já não brilhavam igual. Eu a observava calada às vezes, com os meninos no colo, e via um cansaço nela que ia além do físico. Era um cansaço da alma. Um desgaste de quem amou muito e teve o amor colocado em dúvida. A confiança quebrada não faz barulho, mas grita todos os dias. Uma noite, depois que os bebês dormiram, Ana estava sentada na sala com um álbum de fotos. Eu me aproximei devagar. Posso ver? Ela hesitou, mas assentiu. Eram fotos antigas da gravidez, do nosso casamento, do nosso primeiro apartamento.
Vi nossas mãos juntas na primeira ultrassonografia. Vi nossos olhos brilhando. Vi o nosso antes. Você sente falta de quem éramos? Eu perguntei. Ela demorou a responder. Sinto falta de quem você era antes de desconfiar de mim. Doeu, mas era verdade. Eu tentei segurar a mão dela, e dessa vez ela não recuou. Ana, eu sei que errei. E você tem todo o direito de estar magoada, mas eu tô aqui inteiro por você, pelos meninos, pela nossa história. Ela suspirou. Eu sei, mas tem feridas que não cicatrizam só com presença. Precisa de tempo. E tempo foi o que eu dei. Sem pressionar, sem exigir, apenas ficando, estando, amando. Até que algo aconteceu. Um dia, recebemos a visita da prima dela, Carol. Ela morava fora, não via Ana há anos. Veio conhecer os gêmeos. Quando entrou no quarto e viu os meninos sorrindo no berço, ela congelou. Meu Deus, eles têm as covinhas do Paulo. Eu travei. Que Paulo? Perguntei. O ex da Ana. Vocês não sabiam? Ana ficou branca. Carol, não é hora para isso. Mas era tarde. Meu mundo girou de novo. Ana me olhou em choque. Eu não sabia. Ela nunca tinha me contado de um Paulo. E Carol, sem perceber o que causava, continuou. Eles namoraram um tempo, antes de você. O Paulo tinha essas covinhas fundas bem assim. Era o que todo mundo notava nele. Ana se levantou, pegou Carol pelo braço e a levou para outro cômodo. Eu fiquei parado, olhando os bebês. As covinhas, de novo. A dúvida. Aquela dúvida maldita que eu achava ter enterrado. Ela voltou. Como um veneno que dorme no sangue e acorda com um sopro. Quando Carol foi embora, Ana veio até mim. Não acredito que ela falou isso, disse. Quem é Paulo? Perguntei. Foi um erro, coisa antiga, sem importância. E por que você nunca falou dele? Porque nunca achei que precisasse. E por que os nossos filhos têm as mesmas covinhas dele? Ela sentou, cansada. Você vai começar de novo? Eu não respondi. Mas estava claro. Eu ia. A paz que eu achava ter reencontrado sumiu. Comecei a ter pesadelos, com bebês que viravam outros homens, com Ana rindo ao lado de alguém que não era eu. Reabri os testes de DNA, li cada linha. E então percebi uma coisa. Os testes comprovavam compatibilidade comigo. Mas em nenhum momento excluíam a possibilidade de outra fertilização. Era algo raro, mas possível. Superfecundação heteroparental. Comecei a pesquisar. Descobri que, em casos muito raros, uma mulher pode liberar 2 óvulos e ter relações com 2 homens diferentes no mesmo ciclo. Um óvulo fecunda com um espermatozoide, o outro com outro. Resultado, gêmeos com pais diferentes. O mundo girou. Eu precisava tirar a dúvida. E fiz o que achei que nunca faria. Fui atrás do tal Paulo. Encontrei um perfil antigo, poucas fotos, mas uma claramente dele sorrindo. As covinhas iguais, mesma curvatura, mesma profundidade, mesmo olhar de canto. Senti o estômago gelar. Imprimi a imagem. Coloquei ao lado de uma foto dos meninos. Senti um colapso interno. E voltei a me calar. Ana percebeu. Me chamou. Me abraçou. Mas eu já estava de novo em outro lugar. Um lugar escuro, frio. Um lugar onde a verdade não vem fácil. Onde o amor é pesado. Onde a dúvida se veste de prova. Passei dias remoendo tudo. E uma noite, Ana me enfrentou. Se você não acredita em mim, então vá embora. E deixar ele, se perguntei. Jamais. Mas você precisa me dizer a verdade. Você e esse tal de Paulo... Ela me deu um tapa. Não forte, mas doeu. Eu nunca traí você, Gabriel. Mas você precisa decidir. Vai viver com medo ou vai me amar de verdade? Eu não consegui responder. A dor da incerteza me paralisava. A dúvida me matava. E foi assim que entendi. Ou eu aceitava que amor é mais do que sangue, ou eu perderia. Tudo outra vez. E a escolha pela primeira vez era só minha. Na manhã seguinte eu estava decidido. Precisava saber. Precisava tirar a dúvida de uma vez por todas, nem que isso me custasse o resto da minha sanidade. Peguei o celular e enviei uma mensagem para o tal Paulo. Uma simples. Podemos conversar? É importante.
Não esperei resposta imediata. Vesti os meninos, dei banho, preparei a mamadeira. Fiz tudo como sempre. Ana notou meu silêncio, mas não perguntou. Talvez estivesse cansada de respostas que nunca vinham. Horas depois, Paulo respondeu. Oi, aconteceu algo? Eu respirei fundo. Você já teve algo com Ana nos últimos 3 anos? A resposta demorou. Não, a gente nem se fala mais. Você jura? Cara, o que está acontecendo? Eu hesitei. Meus filhos têm covinhas idênticas às suas. Ele digitou. Parou. Digitou de novo. Covinhas? Você sabe do que eu estou falando. Desculpa, mas você está me culpando por quê? Eu nunca nem falei com ela depois que ela te conheceu. A frustração crescia em mim como um incêndio lento. Eu queria gritar. Queria socar a parede. Mas tudo o que fiz foi agradecer e encerrar a conversa. Desliguei o celular. Sentei no sofá. Olhei para as paredes como se elas tivessem respostas, mas não tinham. Os bebês riam no tapete, jogando brinquedos para cima, sorrindo como sempre. E as covinhas estavam lá, fundas, idênticas, implacáveis, como cicatrizes genéticas do meu tormento. Ana passou atrás de mim com uma cesta de roupas. Você ainda está preso nisso, né? Ela disse sem olhar. Eu tentei esquecer, Ana, mas quando todo mundo olha para eles e comenta, quando até sua prima menciona sem saber de nada, como eu faço? Confiando em mim. Mas se eu não posso confiar nem no que eu vejo, ela se virou, com os olhos molhados. Você me amava? Ou amava a ideia de que seus filhos tinham que parecer com você? Aquilo me quebrou. Porque, no fundo, talvez ela tivesse razão. Eu cresci sem pai, sem modelo, sem fotos. E agora eu queria ver em meus filhos um reflexo meu. Queria que alguém me lembrasse que eu também estava ali, que meu sangue também havia deixado marca, mas não via. E isso me feria, mais do que qualquer traição. À noite esperei ela dormir, fiquei com os meninos no colo, um em cada braço. Eles dormiram sorrindo, as covinhas afundadas nas bochechas pequenas. Encostei minha testa na deles, fechei os olhos e perguntei em silêncio: por que vocês não se parecem comigo? No dia seguinte, tomei uma decisão. Fui atrás da minha mãe. Não nos víamos muito. Ela morava distante, levava uma vida simples, reclusa. Quando cheguei, ela se assustou. Gabriel? Que surpresa! Sentei com ela. Falei tudo, da desconfiança, dos testes, das covinhas, dos sorrisos. Ela ouviu tudo em silêncio. Depois levantou, foi até um armário velho e puxou uma caixa. Você nunca viu isso, mas talvez devesse. Dentro da caixa, fotos. Eu pequeno, recém-nascido, rindo. E lá estavam elas, as malditas covinhas, uma em cada bochecha, fundas, idênticas. Meus olhos se encheram. Sou eu? Perguntei. Sim. Você tinha covinhas até uns 4 anos. Depois sumiram. Peguei a foto. Coloquei ao lado da imagem dos meus filhos. Era como olhar para o passado repetido, um eco genético. Me senti ridículo, tolo, injusto. Voltei para casa carregando aquela foto como quem carrega um espelho. Ana estava na cozinha. Me olhou com desconfiança. Onde você foi? Na minha mãe. Mostrei a foto. Ela olhou, chorou e não disse nada porque ela sabia. Sabia que eu finalmente entendia, que a semelhança que eu tanto buscava estava ali o tempo todo, apenas esquecida, e eu a fiz pagar por isso. Eu sou igual a eles, sussurrei. Ela assentiu. Você sempre foi só... Não viu? Me ajoelhei no chão. Me perdoa. Ela ajoelhou também. E ali no meio da sala, cercados por brinquedos e fraldas, nós choramos, como 2 crianças perdidas, como 2 adultos cansados de se ferirem. Mas a paz dura pouco quando a culpa é grande, e a minha era, porque mesmo depois de tudo, mesmo com a verdade estampada, algo em mim não se calava, algo que sussurrava. Você destruiu algo dentro dela. E era verdade. Ana já não sorria como antes, já não me abraçava com o mesmo calor, dormíamos na mesma cama, mas com o oceano entre nós, e os meninos continuavam crescendo, rindo, com covinhas cada vez mais profundas.
com traços que agora eu reconhecia como meus. Mas o estrago estava feito, e o tempo não volta. Um dia Ana me chamou para conversar. Os meninos estavam na creche, ela segurava uma carta. Recebi uma proposta de trabalho em outra cidade. Boa, melhor do que eu esperava. E eu quero aceitar. Você quer ir embora? Ela suspirou. Quero começar de novo, com você, mas em outro lugar, longe das lembranças. Meu coração acelerou. Você quer recomeçar comigo? Quero tentar, mas só se você estiver disposto a me enxergar como eu sou, e não como um reflexo das suas inseguranças. Eu disse sim, de olhos fechados, de alma aberta, porque eu sabia que era a chance final. E às vezes amar é isso, saltar sem saber se o chão vai te segurar. Arrumamos tudo em um mês, mudamos de cidade, recomeçamos, e pela primeira vez os meninos começaram a ouvir minha risada sem peso, e eu comecei a ouvir a dela com alívio. Mas ainda havia um último segredo, algo que só seria revelado no fim. E quando veio, tudo fez sentido. Mas essa parte ainda estava por vir. A nova cidade parecia promissora. Um lugar calmo, ruas arborizadas, pessoas que não sabiam nada do que havíamos vivido. Era como estar em uma folha em branco. Pela primeira vez em meses, vi Ana sorrir de verdade enquanto escolhia os móveis da nova casa. Vi os meninos se adaptarem com facilidade, encantados com os barulhos do bairro, com os cachorros dos vizinhos, com o mundo que recomeçava para todos nós. E mesmo com tudo ainda frágil entre nós, eu sentia que estávamos reconstruindo. Tijolo por tijolo, silêncio por silêncio. Eu comecei a fazer terapia. Ana também. E ali, entre sessões e perguntas difíceis, entendi algo que nunca havia sido claro. Eu nunca desconfiei dela por causa das covinhas. As covinhas foram só o gatilho. Eu duvidei porque, no fundo, eu nunca soube lidar com amor verdadeiro. Eu sempre achei que, em algum momento, ele me seria tirado. Como meu pai me tirou. Como meus avós se afastaram. Como tudo que eu amei cedo, demais escorregou por entre meus dedos. E então, quando Ana me deu tudo, amor, filhos, um lar, meu subconsciente gritou, cuidado. E eu obedeci. Me afastei, me defendi e a machuquei. Admitir isso foi difícil, mas libertador. Na nova cidade comecei a escrever pequenas crônicas, fragmentos da minha história. Queria deixar algo para os meninos, para quando fossem grandes, para que soubessem que o pai deles errou muito, mas que sempre tentou acertar. Ana leu um dos textos uma noite, chorou, me abraçou e sussurrou, você está voltando. E eu estava, voltando a ser alguém que podia ser confiável, voltando a ser aquele que um dia prometeu protegê-la e não duvidar dela. Com o tempo as feridas começaram a cicatrizar, lentamente. Com marcas, sim, mas com amor. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Estávamos brincando com os meninos, no parque. Eles corriam entre as árvores e um deles caiu ralando o joelho. Chorou. Fui correndo até ele. Peguei no colo. Tá tudo bem, campeão, tá tudo bem. Ele chorava forte, e no meio do choro algo me chamou a atenção. Um dos pais que estavam por perto se aproximou. Era um senhor mais velho, talvez uns 60 e poucos anos. Vai ficar tudo bem, menino, ele disse, e sorriu. Quando sorriu, as covinhas fundas iguais e os olhos, meu Deus, os olhos, eram os mesmos. E foi ali, naquele momento, que senti algo estranho, uma corrente elétrica na espinha, a sensação de déjà-vu. Desculpe, falei, o senhor mora por aqui? Ele assentiu. Moro, há uns 20 anos. Seu nome é? Mateus. O nome não me dizia nada, mas algo nele me dizia tudo. Posso te perguntar uma coisa? Arrisquei. Você conheceu uma mulher chamada Lúcia? Lúcia Alves? Ele parou. Me olhou fundo. Conheci, muito tempo atrás. Ela é minha mãe. O homem empalideceu. Deu um passo para trás. Você é... Gabriel? Eu assenti. O silêncio entre nós durou longos segundos. Ele se sentou no banco mais próximo. As mãos tremiam. Achei que você nunca saberia. Saber o quê?
Ele me olhou com os olhos molhados. Que eu sou seu pai. O mundo congelou. Eu me sentei também. O coração parecia martelar no peito. Mas, por que você foi embora? Sua mãe me afastou. Disse que era melhor assim. Que você teria mais chances com outra figura paterna. Eu fui jovem, tive medo, errei. Mas nunca te esqueci. As covinhas, os olhos, as mãos. Tudo fazia sentido. Os meninos não tinham herdado os traços do Lucas, nem do Paulo, nem de ninguém além. De mim. E de mim tinham herdado o que eu nunca soube que era meu, porque eu mesmo viera de um homem que eu não conhecia. Levantei. Estava zonzo. Chamei Ana. Ela veio rápido. Contei. Ela abraçou o homem como se o conhecesse há anos, e eu chorei. Chorei por todas as dúvidas, por toda a raiva, por toda a ausência. E por finalmente entender. Meus filhos eram meus. Mas mais do que isso, eles eram herdeiros de algo que eu também tinha. De uma história quebrada que começava a se consertar. Nos dias que seguiram, Mateus veio nos visitar. Trouxe fotos antigas, cartas que nunca enviou, histórias que nunca contou. E quando ele sorriu ao lado dos netos, era como olhar para um espelho. A genética nunca mente, mas o coração, às vezes, nos faz enxergar errado. E eu que tanto temi ser traído, descobri que estava apenas repetindo um ciclo de abandono. Mas escolhi quebrá-lo. Escolhi ficar. Escolhi amar. Hoje, os meninos cresceram. As covinhas ainda estão lá, rindo para mim todos os dias, lembrando que, às vezes, o que parece uma traição é só um pedaço perdido da nossa própria história esperando para ser encontrado.